Voltamos. Tô vendo aqui, Angélica. No final, eu fiquei de repetir, ela ainda não voltou. Vamos, Angélica. Que aí eu quero vou voltar, esclarecer para ela e tenho certeza que eventualmente, aí, Angélica entrou, eu possa esclarecer outras pessoas também, tá bom? Angélica, foi você que me perguntou, não foi? Para repetir? Foi eu. Ótimo. Então, ótimo. Então, tá bom, tô certinha. Então, olhem só, gente. Eu vou aqui, vou voltar, vou explicar em retorno à Angélica, mas eu tenho certeza que acabo, às vezes, também, né? Seja dúvida de outras pessoas também. Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem o raciocínio. Deixa eu pegar a imagem da membrana, tá? Vou fazer uma comparação. Vou fazer uma comparação bem grosseira, não tem nada a ver aqui, só para vocês entenderem o porquê, né, desse processo que eu apresentei de macromolécula. Me digam, qual que é o objetivo? Como é que fala, gente? Não, de uma. Como que é? Agora me fugiu o nome. Para atravessar a BR, eles colocam o quê? Para as pessoas atravessarem? Gente, fugiu agora. Por exemplo, tem perdão? Faixa de pedestre? Não, passar por cima. Oh, meu Deus. Agora me fugiu. Passarela. Isso. Passarela. Deus, fala de um cone? Deus pague a vocês. Isso, passarela, esse termo não vinha na minha cabeça de jeito nenhum. Olhem só, para que serve uma passarela? Me digam. Pra gente facilitar Isso, para as pessoas passarem de um lado para outro, ali, com segurança, né? Ele é destinado, a princípio, para passagem de pedestre. Porventura, vocês já viram alguém passar na passarela com bicicleta? Sim. Sim, eu também já vi. Com moto? É possível? Também já vi. Sim. Sim. Também. E carro passando na passarela, vocês já viram? Não. Não dá. Não dá. Uai, mas não dá por quê? Porque é estreito. Porque é estreito, curto, a passagem. Isso, exatamente. Não dá nem para falar que o motorista de carro é mais consciente, porque não é uma questão de consciência, é uma questão de quê? De que não tem condições físicas de passar um carro. Porque vocês podem ter certeza que se tivesse, nós iríamos ver alguém passando na passarela com o carro, né? A gente aqui, eu acho que ninguém duvidaria que alguém ia ousar fazer isso. Mas por que eu estou falando disso? Porque o objetivo de uma passarela é facilitar o transporte do pedestre, para que ele possa passar de um lado para o outro em segurança. Embora esse seja o objetivo, vocês falaram, e eu concordo totalmente com vocês. A gente com certeza já viu pessoas passarem de bicicleta ou até de moto, mas por quê? Porque embora não seja o objetivo, fisicamente é possível passar com uma bicicleta ou passar com uma moto. Agora, não tem a mínima condição física de se passar com carro, com caminhão, porque a estrutura da passarela é delicada, é pequena, não permite a passagem de algo tão grande. Concordam comigo? Bem, por que eu uso esse exemplo para mostrar a vocês? Olhem só.
Nós temos aqui a estrutura membranosa, que, como nós já estávamos falando, ela permite a entrada e a saída de elementos aqui. A água passa fácil, né? Inclusive pelas estruturas lipídicas. Agora, nós estamos verificando que existem outras estruturas, inclusive solutos, que também, por exemplo, sódio, cálcio, potássio, né? Que são elementos que também passam de um lado para o outro na estrutura membranosa. E que, inclusive, eles utilizam muito da proteína transmembrana, e é por isso que eu voltei nessa imagem, porque se vocês observarem, uma estrutura de proteína, ela funciona simbolicamente como se fosse uma passarela. Por quê? Ela permite a passagem de um elemento para o outro, só que, obviamente, existe a restrição do espaço. Porque a estrutura proteica, ela tem um espaço aqui máximo pelo qual os elementos podem transitar de um lado para o outro. Bem, é justamente por isso que existem elementos, tanto para entrar como para sair de uma célula, que às vezes são elementos grandes. Por isso que nós denominamos de macromoléculas. São elementos fisicamente, estruturalmente, molecularmente grandes, que não conseguem passar nem entre as estruturas lipídicas, nem entre as estruturas proteicas. Então, será que elas estariam, né, em função disso, proibidas de entrar ou sair das nossas células? Não. Não, aí é que tem, viu, Angélica? Aquele outro processo, que foi o que você me pediu para... Oh, perdão. Aquele outro processo que você me pediu para repetir, por quê? É um mecanismo acessório, já que aquela via de transporte que nós estávamos verificando, não é possível a passagem de elementos relativamente grandes, é por isso que a nossa célula ela tem esse mecanismo auxiliar para ou a saída ou a entrada de elementos que sejam molecularmente grandes e que não passariam por aquele ambiente. Então, o que a nossa célula faz? Olhem só, nesse desenhozinho aqui, o autor está representando essa linha aqui, ó, como se fosse a membrana plasmática da nossa célula. Aqui dentro é uma macromolécula. Todos esses itenzinhos aqui, né, meio amarelados, são estruturas grandes, tá? Que precisam sair da célula. Então, o que a célula faz? Essa estruturazinha aqui, membranosa, ela se aproxima e a nossa célula permite a liberação desses elementos. E essa liberação se faz pelo que a gente chama de exocitose. Por que exo? Porque está liberando o material para o meio externo. Agora, da mesma forma que estruturas relativamente grandes podem sair da célula, estruturas pequenas também podem entrar, estruturas grandes também podem entrar na célula. Por um processo que a gente denomina de um processo geral, que é o quê? Endocitose. Endo é quando está entrando. E aí, eu acho esse desenhozinho aqui mais fácil de vocês perceberem. Olhem só. A célula, o que ela faz? Ela aproxima-se da estrutura, da partícula que vai entrar na célula. Ela meio que abraça, olha, reparem que a membrana, ela envolve tanto de um lado como do outro. Então, ela envolve aquela estrutura grande, olhem. Aqui ela, inclusive, deixa eu pegar aqui, ó, que eu vou fazer um risco para vocês perceberem. O que ela faz? Ela fez a projeção da membrana de um lado, agora ela vem, vai projetar a membrana do outro lado, olhem. Ela envolveu aquela partícula grande. Agora, essa estrutura vem ainda um pouco mais para dentro da célula, que é o que está aqui.
Então, o que que ele fez? Ele permitiu a entrada de uma partícula, né, que nesse caso aqui é uma partícula sólida, e entrou para dentro da célula. Ele não passou, né, por entre as estruturas proteicas. Por quê? Ela é grande a ponto de não conseguir passar por esse ambiente. Mas aí ela acabou sendo envolvida por essa estrutura membranosa e a célula consegue colocar, né, internamente esse elemento. Isso, como exemplo clássico, tá? Que eu falei, é o seguinte: esse possa até ser um mecanismo de defesa do nosso corpo. Nós sabemos que nós temos células que conseguem realizar isso, né? Esse processo que a gente denomina de fagocitose. Você imagine que, por exemplo, uma bactéria que entrou no meu corpo aqui agora, tá? A célula, ela consegue envolver essa bactéria, olhem, fazer isso, ó. Deixa eu pegar aqui. Envolve essa bactéria, tá vendo? Coloca ela dentro desse ambiente membranoso. Deixa eu fazer um núcleozinho aqui para vocês reconhecerem que é uma célula. E aí, olhem, vou usar até aqui o apagador agora. Essa estruturazinha, ó. Oh, perdão. Eu não vou ver que eu não vou conseguir apagar só parte, não. Então, vou fazer assim, vou parar. Aqui, ó. Fechei aqui, tá? Agora, olhem só. Imagine que aqui ele envolveu, mas agora essa estruturazinha agora está dentro da célula. E aí, essa célula possa, inclusive, atuar aqui a ponto de quebrar, de interromper essa estrutura, tá? Inclusive, que se fosse uma bactéria, ela conseguiria me proteger, né? Tentar ali evitar com que esse micro-organismo não me cause doenças. Viu, Angélica? Eu não sei se ficou um pouco mais claro para você. Não, ou se agora você... eu entendi. Foi Agora possível? entendi. Então, ótimo. Obrigada, Angélica. Qualquer coisa, você pode me perguntar, tá? Tá bom, Mas, obrigada, de professora. nada. Mas isso é importante, gente, porque são mecanismos necessários para que no nosso corpo, né? Até por mecanismo de defesa, para que possa, na verdade, termos recursos até mesmo de nos defender de estruturas maiores que possam entrar na nossa estrutura corporal, né? Enfim, os motivos são vários a ponto de ter esse outro mecanismo que também é o transporte de membrana, mas de macromoléculas, que são moléculas relativamente grandes, tá bom? Então, que bom. Vou adiante então, mas qualquer coisa podem perguntar, como eu falei com vocês, tá certo? E que eu tinha falado com vocês antes, né? Que em termos de o mesmo raciocínio, só para vocês entenderem, né? Essa projeção. Não são todas as células que conseguem fazer isso, não, tá, gente? Na verdade, existem algumas células que têm esse potencial de agir dessa forma, e tem outras que eventualmente isso não é possível, tá? Bem, então vamos adiante. Aqui é o seguinte: as nossas células, né? Vocês recordam quando no iniciozinho da aula de hoje eu falei com vocês que as células, se elas fossem colocadas num ambiente, elas acabariam conseguindo se identificar, né? Se reconhecer. Foi quando eu dei aquele exemplo, que a gente acaba, assim, formando grupinhos, que a gente se junta muito por características de afinidades, né? Enfim. Por que eu estou falando disso? Porque as nossas células conseguem ter um elo de comunicação entre elas, né? Logicamente, na hora que eu falo comunicação, não é essa comunicação que nós temos, né? Não é uma comunicação falada. É uma comunicação que se dá através de mediadores químicos, através de sinalizadores químicos, tá bom? Então, aqui quando na nossa disciplina, a gente apresenta para vocês mecanismos possíveis de sinalização, de comunicação entre as nossas células.
O que eu chamo a atenção de vocês, que vocês vão perceber, que aqui na CMC nós apresentamos para vocês mecanismos de sinalização. Mas a gente, inclusive, não entra em detalhes, não. É como eu gosto de falar com o meu aluno, que parece que eu estou fazendo propaganda de outras matérias. Por quê? Porque eu vou falar de situação hormonal, que é coisa que a gente vê na morfodigestória endócrino renal. A gente fala sobre sinalização, sinapses, que são comunicações de células nervosas que vocês estudam na morfo do sistema nervoso, tá bom? Então, aí, eu quero só mostrar a vocês, porque aí compete a CMC, compete a nossa disciplina, mostrar a vocês que esses são recursos celulares, mas que esses mecanismos, de uma maneira mais pontual, de uma maneira mais específica, quando vocês tiverem, né, essas disciplinas, no caso dos meninos do primeiro, inclusive, estão tendo digestória endócrina e renal comigo, né? A gente está justamente falando sobre hormônios. Lá a gente conversa, a gente consegue entender, né, lá naquele contexto, como que, por exemplo, um hormônio ele vai agir num determinado local específico, é justamente que a gente começou essa semana, né? Então, isso que eu destaco a vocês. As nossas células, para vocês terem uma ideia, elas se comunicam, né? Elas têm mediadores, têm sinalizadores, e isso ocorre desde o ventre materno. Tanto é que esse mecanismo é importante, por quê? Porque no ventre materno, quando nós temos a formação dos nossos tecidos, né? Então, ali naquele momento, nós temos o início da comunicação celular. As células começam a se reconhecer, começam a ter, né, a formação de tecidos que vão dar origem a um novo ser, né? Isso é o que faz aquele crescimento ordenado, né? Olhem só que bonitinho, aqui dá uma 8ª semana gestacional, né? Então, ainda nesse primórdio de vida, nós já temos sinalização, nós já temos comunicações celulares, tá? E aí, como eu falei com vocês, na hora que a gente fala dessa comunicação, ela ocorre através de componentes químicos, né? Para vocês terem uma ideia, nesse desenhozinho aqui, o autor está querendo nos indicar de que aqui esses granulozinhos verdes seriam essas substâncias químicas que estão sendo liberadas por essas células. Reparem que eles estão sendo soltas no ambiente sanguíneo e vai até uma outra célula. Então, isso daqui é uma maneira de comunicação, tá? Que ocorre através de, no caso aqui específico, são hormônios, tá? Que é um exemplo de comunicação celular. Como eu falei com vocês, uma outra via clássica de comunicação celular é aquela que ocorre, por exemplo, com as nossas células nervosas, tá? Só para vocês entenderem, esse desenho que está aqui representado, isso daqui é uma comunicação entre dois neurônios, entre duas células nervosas. E esses granulozinhos que o autor está representando aqui para a gente são o que nós denominamos de neurotransmissores, tá? Então, isso daqui é só para mostrar a vocês o tanto que é importante para o nosso organismo a comunicação entre as nossas células, tá? Porque, por exemplo, é através da comunicação entre as minhas células nervosas que me possibilita, por exemplo, ter, né? Eu estou aqui, estou diante do computador, estou falando, estou gesticulando, consigo imaginar qual que é o horário de início, qual é o final, o horário de término, né? Porque eu tenho um sistema nervoso que me permite interagir com o meio e tomar minhas decisões, assim como vocês aí, né? Estão aí no ambiente de casa, estão acompanhando, né? Às vezes fazem alguma anotação, enfim, toda essa sua interação, quer seja participando, quer seja realizando tarefas,
Isso está ocorrendo porque suas células nervosas estão comunicando entre si, tá? Bem, isso daqui é só para chamar a atenção que quando vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui clássico. Sabe quando a gente está conversando com uma pessoa, a gente fala, e aí você fala assim, o que você acha? A pessoa fica ali calada, né? Aí você fala, fulano, ô fulano, você não tá prestando atenção, não? Aí você fala, nossa, desculpa, não, eu estava longe, nem prestei atenção no que você falou. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque quando existe uma comunicação, não é importante que exista os dois lados. Um que fala, um que está mandando a mensagem, e outro que está recebendo a mensagem. E esse que vai receber a mensagem, ele precisa estar o quê? Apto a recebê-la, né? Por que eu estou falando disso? Porque quando a gente fala que uma célula, ela envia sinalizadores químicos para se comunicar com uma outra célula, essa célulazinha que vai receber a mensagem, ela precisa de ter receptores para que ela possa, de fato, entender, né? Receber esse componente químico. Então, é por isso que nesse desenho, né? Inclusive, foi tirada lá, inclusive, no nosso livro didático. Só para vocês terem uma ideia, essa estruturazinha que está aqui em verde, ela é uma estrutura denominada de receptor, tá? Ela é constituída de proteína e ela está ancorada à membrana das nossas células. Esses receptores, eles conseguem captar, olha, isso que está aqui em vermelho, seria um sinalizador químico. Seria, por exemplo, uma estruturazinha dessa que chegou. Então, é isso que é importante. Não adianta eu ter uma célula que libera algum material se a célula que for receber, ela não tiver um receptor. Então, é por isso que nós falamos que as nossas células apresentam receptores de membrana, para que elas possam receber as mensagens químicas, tá? Olhem só, aqui dá até para vocês perceberem isso. Isso daqui que o autor está mostrando para gente, deixa eu pegar a caneta aqui, ó, para ficar mais fácil vocês entenderem. Vou pegar a caneta. Isso que o autor está mostrando aqui para gente, ó, é um receptor. Isso daqui, ó, é um receptor. Nesse outro desenho, isso daqui é um receptor, tá? E aí, o que tem? Essas estruturazinhas aqui, né, são as mensagens químicas, aqui também, e aqui sendo liberado dentro do vaso sanguíneo. Por que a gente está mostrando isso? Porque dentro dessa comunicação entre as nossas células, é interessante que elas possam. Reparem que essa daqui é uma célula que está liberando um componente químico, mas esse componente químico está sendo captado pela própria célula. Ou seja, tem hora que as nossas células possam mandar mensagens que vão ser captadas por ela mesma. Por isso que nós falamos que essa sinalização é uma sinalização autócrina, auto de próprio. Ou seja, é uma sinalização que está servindo para a própria célula. Existe uma sinalização, uma comunicação entre células que é de uma célula para outra, mas de uma célula que nós denominamos uma célula vizinha, uma célula próxima. Por isso que nós denominamos de uma sinalização parácrina. E, por fim, existe uma sinalização que é, eu tenho células que vão liberar mediadores químicos, que vão cair na corrente sanguínea, que vão ser transportados através da corrente sanguínea e vão agir em células distantes, que é o que nós denominamos de sinalização endócrina. Por exemplo, é o que a gente vê, né?
aqui nessa sinalização endócrina é o caso das glândulas endócrinas que produzem os hormônios, tá? Então, inclusive, é o que a gente mostra. Por exemplo, olha essa imagem daqui. Não essa aqui, deixa eu ver. Essa daqui, tá? Eu vou voltar, vou explicar. Mas o que essa imagem está querendo mostrar pra gente? Eu tenho uma glândulazinha endócrina que vai liberar um hormônio que vai circular na corrente sanguínea dessa mulher inteira, mas só vai interagir na glândula mamária. Por quê? Porque só aqui tem receptores para essa molécula, tá? Então, isso daqui é um tipo de comunicação, é um tipo de comunicação hormonal. O que eu pulei é isso daqui. Por quê? Quando a gente fala sobre essa sinalização endócrina, ela ocorre através de glândulas endócrinas, que eu cito porque nem todo mundo, às vezes nem sempre a gente está aqui, né? E o aluno às vezes já passou, está passando pelo digestório endócrino e renal. Então, olha só, o que sejam glândulas endócrinas? Nós temos a hipófise, que é uma glândulazinha pequenininha, tá? Presente, associado ao nosso sistema nervoso. Nós temos as tireoides, que está localizada na região do pescoço. Nós temos a adrenal ou suprarrenal. Nós temos o pâncreas. E agora, nós temos especificamente, as mulheres possuem os ovários e os homens possuem os testículos. Todos esses que eu citei são glândulas endócrinas e produtoras de hormônios, que vão realizar a comunicação liberando, né? No caso, essa é uma glândula endócrina que libera seu material de comunicação, que é o hormônio, que vai circular dentro da corrente sanguínea e vai agir, né, no que a gente chama células-alvo, à distância. Ok? Alguém tem alguma coisa a perguntar até aqui? Qualquer coisa pode perguntar. Verifiquem se tem alguma dúvida. Se consigam entender, né? Quando eu falo aqui, ó, autócrina, auto é próprio, que é uma célula que se comunica com ela mesma. Parácrina, uma célula que se comunica com células vizinhas. Endócrina, uma sinalização que vai ocorrer via hormonal. Essa eu acredito que até para vocês seja mais fácil de imaginar, de entender, porque todo mundo sabe que a gente produz hormônio, na fase da adolescência então nem se fala, né? Então são materiais químicos, né? Hormônio é um componente que vai circular pelo nosso corpo e agir em locais específicos, tá? Isso é comunicação celular. Alguém quer perguntar alguma coisa? Parece que o microfone abriu aí de alguém, não? Eu ia te perguntar da autócrina, só que você já pincelou já. Aqui, né? Auto, né? Autoprópria. É quando a célula libera componentes químicos para interagir com ela mesma, tá bom? Tá? Parácrina é com célula vizinha, é com outra célula, mas é com uma célula próxima. E aqui a endócrina é quando essas células estão distantes, tá bom? Bem, então vamos. Aqui, para exemplificar para vocês, né, na hora que eu falei da comunicação entre células nervosas, né, que aqui no caso, que é o que a gente denomina de sinapse. Vocês vão ver, tá? O professor, quando vocês estiverem em sistema nervoso, ele vai mostrar para vocês como que isso ocorre, que é muito bonito no nosso organismo, né? E, inclusive, só para vocês entenderem aqui o desenho, todos esses pontinhos, né, que o autor está colocando aqui para gente, seriam esses comunicadores, esses sinalizadores químicos, tá? Que, porventura, recebem nomes específicos, que são o que nós denominamos de neurotransmissores, tá bom? Eu cito aqui, isso não vou cobrar nada de decoreba, tá? É só até para vocês reconhecerem. Olhem, existem alguns nomes que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, tá? Histamina, noradrenalina, adrenalina, acetilcolina,
tá? São substâncias químicas que, na verdade, são conhecidas como neurotransmissores, das quais vocês vão ter a oportunidade de estudar direitinho no sistema nervoso, tá bom? Doutora, Oi, diga, quem é que tá falando, perdão? Giovan. Diga, Giovan, pode falar. Tá. Lá no slide anterior, ia perguntar sobre, principalmente, da adrenalina, né? Se estava baseado em cima também dessa comunicação aí, quando o cérebro liberava a carga de adrenalina para poder, tipo, agir no coração, por exemplo. Exatamente. Exatamente, né? Igual quando você fala aí, até por isso que eu gosto de citar, porque eu tenho certeza que a grande maioria de vocês, posso às vezes até não ter muita noção, mas com certeza já ouviram falar. E isso que você falou, Giovanna, tá certinho, porque a adrenalina, ela é estimulante, né? E ela é um neurotransmissor. E aí que vocês vão ver, existem essas substâncias, elas interagem, por quê? Elas vão passar uma informação, um elo de comunicação, muitas das vezes excitando células, igual no que você falou aí, né? A adrenalina, que ela realmente ela estimula as contrações cardíacas, o batimento cardíaco, né? Então, quando você tem uma injeção de adrenalina, normalmente o indivíduo vai ter o quê? Uma taquicardia, ou seja, ele vai perceber que o coração vai bater de uma maneira mais intensa, mais rápida, porque ele é o estimulador de células musculares cardíacas, tá? Então, essa a sua associação tá certinha. É isso mesmo, por exemplo, numa imagem como essa, liberação, por exemplo, de adrenalina. Tá? É isso mesmo. E vai agir, né, em vários pontos do nosso organismo. Isso que você falou é um exemplo. E tá certinho mesmo. Mais alguém, ou mesmo Giovan, quer perguntar alguma coisa, podem ficar à vontade. Porque essa parte é uma parte que a gente apresenta a vocês. Olha, vocês já ouviram falar esse termo? É uma sinalização celular. A gente não aprofunda, né? Porque, na verdade, é algo que vocês vão estudar de uma maneira específica em outras disciplinas. Mas que é importante que vocês consigam enxergar que é um elo de comunicação entre as células, tá? Ele passa uma mensagem. Inclusive, nesse contexto específico, vocês vão ver que esse meio de comunicação do sistema nervoso, que a gente denomina de sinapse, ele possa ser tanto elétrico quanto químico, tá? Inclusive, a forma química é a que ocorre em maior quantidade, tá? É muito bonito isso daqui. É assim que existem as contrações, né? Igual contração muscular, é isso que faz com que, por exemplo, agora a gente, cada um, né, aí no seu canto, tá pensando, tá entendendo, às vezes fala assim, não, eu não entendi, mas essa nossa capacidade de interação com o meio é uma comunicação das nossas células nervosas, né? Graças a Deus. Até para a gente falar assim, eu não entendi, mas eu só tenho essa consciência porque eu estou pensando, porque eu estou me dando o trabalho de tentar entender, né? Então, essa é uma interação que a gente tem. Aí você fala assim, não, agora eu vou pegar essa folha, ou agora é a hora de guardar, né? Enfim, essa nossa interação, a todo momento, nós estamos emitindo sinalizadores químicos entre as nossas células nervosas, tá? E estimulando órgãos, e estimulando várias estruturas, e possibilitando a gente interagir com o meio, tá? Então, posso uma dúvida? Pode falar, Giovana. Esse tipo de comunicação, nesse exemplo anterior que eu dei, ela pode ser considerada do tipo endócrina ou qual dos outros dois? Não, ela é uma comunicação sináptica. Adrenalina, noradrenalina, tá?
Entendi. Ela é sináptica. São as nossas células nervosas que vão liberar essa substância. Tá? Tá bom, então. Ok? Mais alguém, gente? Podem falar? Bem, aqui, como eu falei com vocês, é só para citar, tá? Só tem uma coisinha também, viu, Giovan? Essa adrenalina, ela tá aqui, ela é estimulada, ela é sináptica, embora ela também temos substâncias também que possam ser produzidas pela suprarrenal, tá bom? Aí também, nesse caso, ela tem uma ação hormonal também. Não pode deixar de, embora seja a via clássica, né, a liberação através de sinapses, tem na região medular da suprarrenal, ela produz adrenalina, e aí possa ter liberação hormonal também. Então, ela seria das duas vias, tá? Para melhor completar a sua resposta. Professora, Diga, Pedro. eu não sei se tem muito a ver, se não tiver, te peço desculpa, mas é que veio na minha mente aqui. A gente fez uma corrida do dia, pá, aquela coisa. Aí a gente tomou um banho e deitou. De vez em quando, na panturrilha ou na coxa, na parte posterior da coxa, começa a dar umas tremedeiras assim no músculo, sabe? Aquela coisa. Espasmos. Tem isso. Tem esses espasmos musculares, tem alguma coisa a ver com essa sinapse, com esse sistema nervoso? E só para deixar legal aqui. Pedro, isso normalmente ocorre porque, igual você falou, você fez uma atividade física, muitas das vezes extenuante, você pode promover alterações, ter desidratação, perda de íons, né? Porque quando a gente, por exemplo, atividade física, eu vou transpirar, eu vou perder íons, né? E isso promove alteração nas suas células. Então, isso, né, esses movimentos involuntários, possa ser por essa diminuição, por essa perda, tá? Desses íons, principalmente de cálcio. E aí possa promover espasmos e também cãibras. Tá? Então não teria a ver diretamente com essa parte, não. Mesmo porque são movimentos involuntários, né? Então não tem uma atenção direta, não, tá bom? É mais mesmo com íons, pelo fato às vezes, até uma leve desidratação. Então, isso é uma alteração celular, mas uma resposta em função desses íons, tá bom? Tá. Obrigado, viu? De nada, que é isso. Gente, eu vou fazer o seguinte. Agora a gente vai passar seria um outro assunto da nossa unidade. E como a gente aqui faltam, né, 10 minutinhos, e eu acho que está sendo produtivo a gente dar uma parada e fazer umas perguntinhas, o que eu vou fazer? Espera, descartar aqui. Espera só um pouquinho, tá? Eu vou voltar. Eu vou passar aqui para vocês, só um minutinho que eu vou chegar lá no slide. Eu vou colocar para vocês umas perguntinhas, são perguntinhas básicas, tá? Mas eu acho que vale a pena, por quê? A gente vai ter oportunidade, na hora que chegar na matéria que eu ainda não dei, que vai ficar para a semana que vem, eu paro, tá? Mas só para a gente não deixar a aula nem cansativa e ter a oportunidade de vocês verificarem aí o que vocês fixaram, ou o que ficou mais difícil, ou também a gente ter a oportunidade de tirar alguma dúvida, tá bom? Bem, então, como eu falei com vocês, aqui eu vou colocar algumas perguntinhas que sejam... Eu elaborei, assim, são super simples, tá? Mas só para a gente fixar a matéria mesmo, até para vocês verem se vocês se recordam, tá bom? Então, olhem só. Primeira questão. Junções celulares são estruturas especializadas que asseguram a junção celular, vedação do espaço entre as células, além de favorecer a comunicação entre elas.
Identifique abaixo a única alternativa que não seja um exemplo de junção celular. Só para recordar a vocês, foi hoje no início, quando eu mostrei aquela célula, né, que tinham células vizinhas, e aí eu chamei a atenção que existiam, ou tinha uma estrutura que parecia, eu utilizei o termo que parece um colchete, tinha umas que promoviam uma vedação, só para vocês até lembrarem do que se trata, tá bom? Deem uma olhada aí, espera só um minutinho, eu vou deixar todo mundo ler, que aí eu já falo, quem quiser pode responder. Espera só um minutinho, deixa eu pegar aqui o meu marcador. Verifiquem aí. Vocês vão me indicar aquela que não seja junção celular. Eu acho que tá super fácil. Mesmo porque tá um pouco até meio na cara, mas é bom que vocês recordem os nomes que nós usamos. Letra Isso. Quem quer falar, pode falar. Letra E. Letra E, lisossomos. Exatamente, isso certinho, tá? Lisossomo é uma organela citoplasmática, né? Eu até lembrei do lisossomo, porque aqui a gente tem tanto soma aqui, ó, que aí eu falei assim, deixa eu colocar, né? Bem, olhem só, nós vimos o desmossomo, que é justamente aquela estrutura, né? Da qual, deixa eu só pegar aqui, ó, para vocês só se recordarem. Justamente, deixa eu pegar aqui, que eu quero que vocês se recordem do que nós estamos falando. Olhem só, que bonitinha ela aqui, ó, tá? Só para aí vocês, porque quem às vezes, eu não me recordei, saber depois o que vocês vão, né? Vocês estão vendo a projeção? Que agora dá para ver? Não? Não. Eu percebi que eu comi mosca aqui. Olhem só. Aqui, coloco, espera, por que não? Isso, agora estão, não estão? Sim, professor. Sim. Então tá, olhem só, só para vocês se recordarem, tem o desmossomo, tem a zônula de oclusão, a de adesão, junções de comunicação, né? Tudo e todas essas estruturas, além daquele, lembra daquele M-desmossomo que eu falei com vocês, que seria apenas uma partezinha, né? Aqui na parte posterior da célula, tá? Então, só para vocês recordarem, tem pessoas que eventualmente chegaram na nossa aula depois, só para vocês saberem do que a gente está falando e recordarem em relação a isso. Eu chamo a atenção de vocês, gente, por quê? Porque essa questão de junção celular, que às vezes a gente possa até não achar que seja importante, né? Mas prova aí fora, concurso, adora falar sobre isso, viu? Então, por isso que é importante a gente destacar isso para vocês, tá bom? Então, olhem só, vocês estão vendo a minha tela agora, não estão? Ou não? Sim, professor. Sim. Tá, ótimo, obrigada. Então, olhem só, a gente tinha falado, né? Vocês responderam certinho, que a única que não pertence é o lisossomo, tá certinho. Bem, olhem só, a QVOF, inclusive, ela é assistente. Vejamos, a gente pode até fazer junto, porque eu acho que facilita. Deixa eu pegar aqui o vermelho e a caneta. Me falem se a frase é verdadeira. Quando colocar... aqui está falando sobre a membrana plasmática, ela separa o meio intra do extracelular, ou seja, o que está dentro do que está fora da célula. E é a principal responsável pelo controle de entrada e saída da substância das células. Assinale verdadeiro ou falso. Quando colocadas em meio hipotônico, é aquilo que eu fiz, inclusive, no experimento, que eu fiz aquele videozinho que vocês viram. Quando colocadas em um meio pouco concentrado, as células aumentam de volume. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Concordo. Só para vocês terem uma ideia, foi aquela situação onde a gente colocou, né, aquele ovo descalcificado na água.
Ele aumentou de volume, aumentou tanto que na hora que eu furei, vocês viram a quantidade de água que saiu daquele ovo, né? Então, verdadeiro. Quando colocadas no meio hipertônico, por exemplo, como foi o caso, né? Daquela solução super concentrada, tanto com sal quanto com açúcar. Então, quando colocadas no meio hipertônico, as células diminuem de volume, ou seja, elas vão perder água. É o quê? Pode falar? Verdadeiro. Isso mesmo, né? Elas perdem, elas murcham, elas perdem volume, e foi aquele caso. Eles tinham pouco conteúdo interno, né? E aquela gema bem durinha, por quê? O material desidratou, né? Então, verdadeiro, certinho. Osmose é o movimento da água, né? Do solvente, através de uma membrana semipermeável, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Verdadeiro ou falso? Acho que Falso, né? A água, lembra só para a gente lembrar, a água, esse acho que é processo, verdadeiro. ela é verdadeira. Na verdade, eu quis colocar para vocês conceitos corretos, tá? Por isso está dando muito verdadeiro. Era só para a gente mais rever isso mesmo. Osmose, ela realmente é o movimento da água, tá? Ela ocorre sem gasto de energia, e a água, ela sai da onde que está menos. Tanto é, por exemplo, se a gente recordar, ali naquele copo com muita água, né, que só tinha água, e eu joguei o ovo. Ele saiu da onde que tinha, né, estava menos concentrado, porque é aquele ambiente de água, e foi para onde estava mais concentrado. Então, é totalmente verdadeira. Difusão passiva é um tipo de transporte que ocorre a favor de um gradiente de concentração. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É verdadeiro. Eu já falei, né? Acabou que eu acabei dando gabarito para vocês. E no final é isso mesmo. Transporte ativo ocorre contra um gradiente de concentração, né? E ele não há gasto de energia, tá? Esse daqui funcionou como pegadinha, né? Porque nele há gasto de energia. Aqui. É só para não ficar muito na cara, tá? Só para funcionar. Maldade, né? Exatamente. Bem, eu vou aqui uma próxima questão. Aqui, gente, deixem o microfone desligado, liga só na hora de responder, porque senão fica todo o barulho externo. Olhem só, esse daqui foi mesmo para fixar para vocês. Faça a correspondência. Me falem, o que seja endocitose? Lembram? Endocitose é a entrada de macromoléculas para a célula. Exatamente, isso. Falaram certinho. Endo é interno, é entrada. Consequentemente, exo é a saída de macromoléculas da célula. Isso mesmo, tá? Saída. Gente, eu sei que tem muita gente aí, ó, que não está respondendo, mas não deixem, né, de pensar aí, de ver se vocês estão acompanhando, tá? Porque isso é bom, uma boa maneira da gente, até vocês falarem assim, ó, isso daqui eu não entendi, dá para poder falar de novo, tá? Então, mesmo quem não esteja respondendo, não deixa de pensar e resolver aí no seu, né, aí no seu cantinho, não. Olhem só, deixa eu ver a próxima. Aqui também, a gente também viu isso. É para vocês me falarem se aqui a sinalização, se ela é autócrina. Lembra que até eu voltei a falar? Auto é a célula comunicando com ela mesma. Parácrina é a célula comunicando com a sua célula vizinha. E endócrina é aquela parte hormonal, onde ela vai comunicar à distância com células-alvo. Então, me fale, essa primeira,
Sinalização que ocorre é paráquina, deixa eu ler aqui, que só nem sinalização ocorre da célula secretora para a célula alvo vizinha. Exatamente. Eu vou colocar isso certinho. Eu vou colocar o P aqui, só porque a letra fica muito feia e é difícil de escrever, aí dá para vocês saberem a resposta, tá bom? Sinalização que ocorre em locais alvo da mesma célula. Autócrina. Exatamente. Ela sai da célula dela e volta para ela mesma. Para ela mesma, autoprópria, né? E por fim, aquela sinalização que ocorre de uma célula ou glândula endócrina para células alvos distantes. Endócrina. Na verdade, essa sinalização é a parte hormonal, né? Então, certinho. Isso daqui, gente, depois, porque isso aqui eu posto lá para vocês, é bom que ajuda a fixar, até mesmo a entender, a familiarizar, né? Familiarizar com os termos, tá? Que aí a gente não tem nada de difícil, não. É porque quando a gente vê pela primeira vez, parece que é tudo muito novo. Aqui, olhem só. Uma comunicação hormonal, né? Que é essa comunicação endócrina. Perceba que existe uma característicazinha só aqui que está errada. Vê se vocês conseguem identificar. Vamos de baixo para cima? Me falem. Tá certinho, mas é justamente porque eu não queria começar por ela. Olhem só. Glândulas endócrinas secretam hormônios? Verdadeiro ou falso? Verdade. Os hormônios são captados por células que possuem receptores? Com certeza. Verdade. A gente viu que isso é necessário, né? Os hormônios circulam dentro de vasos sanguíneos? Verdade. Comunicação hormonal não é um processo rápido. Na verdade, é um processo lento. Por isso que ela é a alternativa falsa, tá? Deixa eu ver. Não sei se a próxima a gente já falou ou não. Não. A próxima não, tá? A próxima é da matéria que eu ainda vou dar para vocês semana que vem. Tá combinado? Professor. Diga, Pedro. O processo ele não é rápido, ele é lento. Significa o porquê que ele é lento? É porque as células receptores, no caso hormonal ainda, essa comunicação hormonal, as células receptores estão um pouco mais distantes, por isso que torna esse processo lento? Sim, e isso é um fator, sim, mas não só, Pedro, porque, na verdade, é um tipo, até mesmo, a mensagem pode até chegar, tá? Mesmo que, igual você falou, ele é mais distante. Então, em termos de distância, ela é maior, o que faz com que ele seja mais lento. Tipo que sendo no tempo dela, né, professora? Porque não basta ela também só chegar. Existem alterações hormonais que a minha célula precisa, na verdade, saber traduzir aquela informação que chegou. Então, ela precisa, às vezes, de uma carga hormonal maior, né? Então, ela vai acontecer na médio e longo prazo. Por exemplo, vamos imaginar a adolescência. Na nossa adolescência, nós temos uma explosão hormonal. Mas todas as alterações, elas não ocorrem de um dia para o outro. Na hora que a gente percebe, por exemplo, um jovem, né? Ele começa a ter as suas transformações no intervalo de tempo. Não quer dizer que agora que ele está produzindo testosterona em maior quantidade, que vai de um dia para o outro, a região pubiana está cheia de pelos, que a voz dele já está toda transformada. Não, é uma ação que vai ocorrendo mais lentamente, até mesmo porque o próprio organismo possa responder da maneira esperada. Tá bom? Sim. Tá certo, Pedro? Muito bem. Gente, com isso, eu vou finalizando por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, possa perguntar,
tá? Estou à disposição. Mas aí, semana que vem, a gente dá continuidade, tá bom? Não deixe de estudar, de acompanhar. Deixa só uma coisa, eu não passei lá não, mas eu coloquei uma imagenzinha aqui, ó, que ela resume pra gente. Sextou, tá bom? Sextou, tá bom? A todos vocês, é isso, se cuidem. Um bom final de semana. É o domingo, né, do Dia das Mães. Não sei se entre aqui nós temos mamães. Se tiver, parabéns. Feliz Dia das Mães para você que é Isso. mamãe. Obrigada a todos. Deus abençoe sua família. A nós, viu? E a de vocês também. Um abraço à mãe de vocês. Enfim, que Deus abençoe a todos, tá bom? Bom final de semana. Bom final de E semana, estudem. boa noite. Beijo para vocês, gente. Fiquem com Deus. A todos vocês. Amém. Boa Tchau, noite. galera. Um abraço. Tchau, gente. Boa noite. Sextou.